evangelho da bacia e da toalha, o evangelho do serviço. Não é o evangelho do ser visto, é o evangelho do serviço. E Deus nos chama para servir a este mundo e transformar realidades. Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, versículo 35, olha só: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Outra tradução vai dizer: bem-aventurado mais coisa é dar do que receber. Paulo não está falando aqui, pode até ser aplicado, mas Paulo não está falando de questão financeira. Olha o que Paulo está falando no contexto disso. Ele fala: olha, em tudo que fiz, mostrei que nenhum trabalho árduo, ou melhor, que com muito trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Paulo está falando em servir, em serviço, em trabalho árduo. E aí ele encerra dizendo: olha, bem-aventurada coisa é mais dar do que receber. Aqui a tradução diz: a maior felicidade em dar do que em receber. Paulo está dizendo o seguinte, que quando nós trabalhamos para alguém, quando nós servimos uma pessoa, e falamos sobre isso, sobre o efeito no cérebro, de quando nós fazemos algo, um ato de serviço, em que nós não estamos esperando nada em troca. Quando você presenteia alguém que não tem condições, o teu coração se alegra. Quando você dá um presente para uma criança, citei aqui naquele dia o exemplo de alguns anos atrás, quando alguns irmãos aqui da igreja, mesmo sabendo que Papai Noel não existe, desculpe você que acreditava em Papai Noel, perdão, irmão, se eu magoei a tua infância agora, né? Mas mesmo sabendo que Papai Noel não existe, muitos irmãos foram no correio naquele ano e pegaram a listagem de crianças que escreveram cartas para o Papai Noel. Uma delas pedia cadernos para estudar. Os irmãos me contaram: pastor, quando eu li aquela carta eu chorei. A criança não pedia um carrinho, não pedia um Playmobil, não pedia um videogame, não pedia um celular. A criança estava pedindo um caderno para estudar. E além de dar o caderno para estudar, este irmão ainda deu outros brinquedos para esta criança. E quando levou lá, o maior pagamento é ver o sorriso, a alegria de uma criança ao receber um presente como este. É disso que se trata. Nós tornamos mais felizes quando doamos, quando servimos ao próximo. É isso que Paulo está dizendo. Atos também diz assim: tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, ou seja, morreu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. O corpo de Davi se decompôs, ele apodreceu, virou pó na terra. Mas tem uma coisa, queridos: aquilo que Davi fez, aquilo que ele serviu, aquilo que ele realizou para a glória de Deus, não morreu junto com ele. Somos chamados para isto. O mundo está de cabeça para baixo, irmãos. Esta é a realidade. As pessoas são egoístas, são individualistas. Há uma religiosidade muito alta e pouca realidade do evangelho. Não basta a religiosidade sem a prática da fé cristã. O mundo está assim. As pessoas indiferentes, cada um preocupado com o seu próprio umbigo, cada um preocupado com a sua necessidade. Não se olha mais para o outro, estamos egocêntricos por demais. E uma palavra que não é tão conhecida, mas é a palavra outocêntrico, é quando o outro é o centro. Tem outras palavras para explicar isso, para falar sobre isso. Altruísmo. Quem é um altruísta? É aquela pessoa que ela pensa no outro. Altruísmo. Está na Bíblia? Irmãos, não está, mas essa palavra existe. Temos sido tão egoístas. O altruísmo, podemos dizer que é o contrário de altruísmo. E Jesus era altruísta, ele veio para servir a humanidade, ele se entregou naquela cruz para servir a humanidade. Mas a mudança deste mundo
não começa com os políticos, escute isso, não começa em Brasília. A mudança